no Campeonato Brasileiro e 5-1 no agregado da Copa do Brasil, hein? O São Paulo tem um negócio ali com o Flamengo que é muito sério. E com o Rogério Ceni, que continua sem vencer o São Paulo. Tudo bem, Birner? Não está tudo bem. Não está tudo bem com o Vitor Birner, não tem problema. Então eu vou para o Jean Oddi. Jean Oddi, o São Paulo classificado, hein? Vamos lá, no pique, Jean Oddi. Faz de conta que eu comecei com você, vai lá. Bom, convenhamos que se a gente não tivesse visto tudo o que aconteceu nos últimos tempos, se a gente não tivesse, né, a goleada do São Paulo em cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a vitória no Maracanã, todos os problemas que o Flamengo teve também nessa semana, seria improvável, né? A gente olhando para o que eram os climas de São Paulo e de Flamengo, né? Que seja um mês, não precisamos ir para o começo da temporada, não. Seria muito improvável imaginar esse desfecho. Mas o desfecho é esse, é um desfecho, acho que indiscutível pelo que aconteceu nas partidas, né? Não tem dossiê de arbitragem, não tem, acho que já não fazia nenhum sentido a reclamação antes da partida de hoje, continua não fazendo depois da partida de hoje. E vamos ver, né? Vamos ver, meu caro William, se agora vão dar um pouco de paz, um pouco de tranquilidade para o pobre Fernando Diniz trabalhar. Será que não é o suficiente, né? Lembrando que o São Paulo era um saco de pancadas nos clássicos do futebol paulista, deixou de ser, tem ótimos resultados nos clássicos, né? Era um São Paulo que não tinha confiança para jogos grandes e mostrou que a confiança está aí, está presente, porque por mais que o Flamengo tenha tido todos os problemas que teve, não é fácil você fazer com o Flamengo o que fez o São Paulo, eliminar no mata-mata, golear num Campeonato Brasileiro, aquele que é, para mim, ainda o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Claro, hoje muito desfalcado, mas ainda o melhor elenco do futebol brasileiro. Porque acredite se quiser, já tem gente me mandando tweet falando: e aí, vai continuar com esse papinho de que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro? Sério, cara. É um negócio inacreditável o quanto a gente muda muitas vezes de opinião a respeito de coisas absolutamente indiscutíveis baseados em resultados. O resultado desse confronto entre São Paulo e Flamengo, para mim, reflete um equilíbrio muito maior, uma organização muito maior e um São Paulo muito mais eficiente do que o Flamengo. Daqui a pouco responderemos para essas pessoas aí no Twitter, Jean Oddi, pode deixar. Pedro Ivo, é reflexo mesmo essa diferença aí nos dois jogos? A gente olhar um agregado de 5-1, foi para tudo isso mesmo, Pedro Ivo? Tudo bem? Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, Jean. Boa noite, João. Uma pena que Vitor Birner ainda não esteja conosco, vai estar já. Sem palavras. Curiosíssimo para escutar Vitor Birner. Mas eu acho que é reflexo de uma atitude, William. Esse 5-1 no agregado é claro que assusta, mas se faz muito pelo 3-0 construído na segunda etapa do jogo de hoje. E um 3-0 construído a partir de atitude. O Flamengo que precisava reverter um jogo, precisava reverter um placar, precisava mudar uma situação. Tinha até uma organização, é bom que se diga, o primeiro tempo não foi exatamente tão favorável ao São Paulo, favorável ao Flamengo, tinha organização, mas não tinha atitude, não tinha poder de finalização, não tinha poder de fogo. Quando você fica, no caso do Flamengo, sem Gabigol, sem Pedro, sem Everton Ribeiro no banco, o Arrascaeta fazendo uma outra função porque tem que se poupar, você perde muito, depende único exclusivamente ali de uma bola do Bruno Henrique, de um tapa dele na frente. O Bruno não estava bem hoje, depende de um Michael que ainda erra muito, precisa de um apuro técnico, tático um pouco melhor, e o Vitinho que não estava bem já desde a primeira etapa. O que o São Paulo teve logo no início do segundo tempo, matando qualquer chance do time do Rogério, que lançava a mão ali do Everton Ribeiro, um pouco mais descansado. São Paulo teve atitude, teve qualidade e se aproveitou de onde o Flamengo é mais frágil, em sua defesa. Primeiro lance, o René erra. O Flamengo tenta emendar ali, fazer uma linha de impedimento, e o René erra. No segundo tempo, no segundo gol, o Luciano sozinho no meio da zaga, entre o Thaler e o Léo Pereira. Não é simplesmente, quando a gente fala da defesa do Flamengo, não é simplesmente trocar peças. Tira o Gustavo Henrique, tira o Léo Pereira, troca daqui, coloca o Tuller, coloca o Natan, coloca o Noga. Não é isso, ainda não há um entendimento de sistema. Você pode trocar as peças, você pode talvez até voltar com o Rodrigo Caio depois de lesão, mas primeiro deve haver um entendimento ali que não há, por enquanto. O Rogério vai ter trabalho com isso. São Paulo teve 1-0, 2-0, enfiou a faca e rodou, como a gente gosta de dizer. A base da atitude fez esse 3-0 hoje, 5-1 no agregado. Deixa eu ver se eu consigo agora. Vitor Birner, tá me ouvindo aí em cima? Tô te ouvindo, William. Opa, agora sim. Então, fala aí, Vitor Birner, explica
Como o São Paulo se classificou para cima do Flamengo com 2 vitórias em 5-1 no agregado? Explica aí pra gente, Birner. Bom, primeiro boa noite a você, aos colegas, inclusive aos que não me cumprimentaram no seu boa noite, porque eu ouvi que outros foram cumprimentados. Ai, meu Deus. Aos fãs de esporte e às fãs de esporte. Ai, Deus, que melodrama. Nem hoje você vai ficar leve. Tem que contar jogos de histórias bem diferentes. Né? No Rio de Janeiro, o São Paulo errando muito, hoje um São Paulo que não erra. Né? O São Paulo errando muito na saída de bola. O Flamengo não aproveitando. Hoje o Flamengo quase não teve chance de gol. Para mim, a melhor chance do Flamengo foi no escanteio no primeiro tempo. Primeiro tempo em que o Flamengo conseguiu dificultar a saída de bola do São Paulo, mas a única finalização na área foi do Brenner. Num lance mano a mano com o zagueiro, em que ele finaliza nas mãos do goleiro flamenguista, do Diego Alves. No segundo tempo, o São Paulo foi muito melhor que o Flamengo. Mas muito melhor que o Flamengo. Porque passaram a temporada inteira reclamando que o São Paulo, algumas vezes sem razão essa reclamação, outras pertinente, tinha posse de bola, mas não finalizava, ou finalizava errado. E quando o adversário ia para o ataque, fazia um gol no São Paulo. Hoje o São Paulo fez exatamente aquilo que os adversários que reclamavam dele, o São Paulo fez com o Flamengo. O São Paulo fez um segundo tempo muito melhor que o do Flamengo, se aproveitando dos erros da zaga do Flamengo, se aproveitando de erros do Flamengo no campo de ataque, erros de passe. O Flamengo não conseguiu envolver o sistema de marcação do São Paulo. Criticaram muito o sistema de marcação do São Paulo. Ele mereceu críticas em vários jogos. Hoje ele tem que ser elogiado. A vitória do São Paulo contra o Flamengo, a gente tem que citar, com muitos desfalques, com problemas de preparação, sem a sua força máxima, ao contrário do São Paulo, que teve os seus melhores atletas em campo. Talvez o Tietê seja um titular na lateral direita, talvez, né? Se tivesse em plena forma. Mas fora o Tietê jogou todo mundo, ou seja, os principais jogadores do São Paulo estavam em campo. A vitória do São Paulo hoje foi gigante. Foi gigante. Foi uma vitória em que o São Paulo conseguiu lidar com seus fantasmas. Assim, para machucar o Flamengo, para fazer gols no Flamengo. O São Paulo teve um gol invalidado, corretamente invalidado, mas por pouco o São Paulo não teria feito um outro gol no primeiro tempo. Uma questão de centímetros, num momento em que o São Paulo não tinha quase frequência nenhuma no campo de ataque e o jogo lhe era desconfortável. Então hoje é um jogo para elogiar o São Paulo, para elogiar Fernando Diniz com a sua ideia de jogo, que funcionou bem. Não sei se vai funcionar no restante da temporada. Para elogiar muito Daniel Alves. Daniel Alves, que boa parte das pessoas queria fora da equipe. Gigante. Participação em 2 gols. Perfeito na marcação, faz saindo a saída de bola, desafogando o meio de campo com a bola quando é necessário, porque é um líder, e esse cara, se joga 3 partidas mal, você não tira do time de forma alguma, porque é um dos maiores erros, uma das maiores ignorâncias futebolísticas, você olhar o elenco de São Paulo e querer tirar o Daniel Alves, desrespeitando a história e o futebol que ele joga hoje. Então hoje é um jogo para o São Paulo comemorar e, pelo menos, tirar um pouco do peso daquilo que tem sentido nas últimas temporadas. E o Flamengo precisa arrumar sua defesa, coisa que o Rogério ainda não conseguiu fazer. Meu querido João Guilherme, seja bem-vindo, viu? E agora, hein? Como é que fica? Porque o Flamengo contratou urgentemente o Rogério Ceni para salvar ali a Copa do Brasil, né? Vamos lá, já vamos pro banco aí no jogo da quarta-feira passada, né? E as coisas não aconteceram. E no meio desses 2 jogos teve aquele empate no Campeonato Brasileiro, né, contra o Atlético Goianiense. E agora, hein, João? Tem a Libertadores aí, preocupa? Ah, sem dúvida alguma. Boa noite, William, boa noite, Jean, boa noite, Pedro, Vitor Birner. E olha, antes de falar do Flamengo, eu gostaria de dizer o seguinte, parabéns ao Raí, né, que fez tantas coisas dentro de campo pelo São Paulo, foi um dos maiores da história do São Paulo Futebol Clube. Se Fernando Diniz sobreviver